Olá a todos, sou Alisson França e hoje eu, juntamente com meu parceiro Francisco de Castro, venho apresentar para vocês o nosso podcast, o Pod Remoto, que tem como a sua principal característica o fato dos entrevistados ficarem diretamente de suas casas. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre a região Centro-Oeste, suas danças, culturas e literatura também. Juntamente com meu amigo Mourão, a gente vai apresentar essa proposta para vocês e vai também convidar alguns participantes para falarem um pouco sobre as suas características e tudo o que eles têm a dizer sobre essa região do Brasil que é tão contundente nos dias atuais. E como no episódio de hoje nós temos uma região tão abrangente no Brasil, por que não começar com uma das principais características entre todas as regiões do Brasil, que é a música? Hoje eu venho trazer para vocês o nosso convidado, Jonas, que ele falará um pouco sobre a música e sobre seus entendimentos na sua área, já que o mesmo é um especialista nato sobre isso. Agora escutaremos um pouco ele falar sobre. Nosso participante, Jonas, teve problemas com o seu celular e, portanto, não pôde gravar a sua face. Entretanto, ele mostrará um pouco de seus conhecimentos através de um áudio exibido agora. Olá, meu nome é Jonas. A música da região centro-oeste pode variar desde a moda de viola até o rock. Embora o sertanejo tenha maior visibilidade, existem outros estilos de música da região que marcaram muito a sociedade, como nos anos 80, as bandas de rock e punk rock. Incomodaram a elite com suas letras. Bandas como Aborto Elétrico, liderado por Renato Russo, que não demorou muito para acabar. Legião Urbana, mais adiante também com Renato Russo, Titãs, Bebe Rude, Raimundos, entre outros que estavam neste meio naquela época. Bandas essas que até hoje são referências nos respectivos estilos que fazem Muito parte. obrigado pela sua participação, seu Jonas. Sinto muito por não poder mostrar o seu rosto para o público em geral. Entretanto, sobre o que você falou nos seus aspectos gerais, podemos perceber que a música é uma das coisas que mais desperta um espírito cultural no Brasil, né? De acordo com suas diversas diversidades, a gente tem diversos cantores com diferentes estilos. E isso é bem claro quando você fala que a região centro-oeste é bem abrangente no geral. Enfim, muito obrigado. E agora eu vou passar a voz para o meu amigo, Mourão. Ele vai se apresentar e daremos continuidade ao nosso Pod Remote. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo aí. Me chamo Cássio e eu venho apresentar o programa junto do Alisson França. E no episódio de hoje nós vamos comentar, um pouco mais sobre a cultura que está presente na região centro-oeste brasileira, No caso aí vai envolver danças, vai envolver música, vai envolver arte de forma geral, tudo isso que engloba a região centro-oeste. E queria deixar claro aqui logo que, de forma particular, eu sou alguém que conhece muito pouco sobre essa região, de forma geral, não conheço muito sobre a cultura. Então esse programa de hoje acaba sendo algo muito importante, tanto para mim, mas também como para muitas outras pessoas que eu sei que também têm pouquíssimo conhecimento sobre o que envolve essa região do nosso tão grande país. Bom, eu queria agora chamar para poder estar aqui conosco, o Marcos, para poder explicar para nós agora sobre a arte que está presente na região centro-oeste do Brasil. Então eu queria convidá-lo para poder conversar conosco, explicar e nos mostrar a cultura artística que engloba a região centro-oeste. Olá, eu sou o Marcos e irei dar continuidade ao tema aprofundando sobre o artesanato do Centro-Oeste. O artesanato da região Centro-Oeste tem fortes influências das culturas indígenas locais e dos colonos que habitaram a área. Ela se baseia na produção de obras utilizando matérias-primas como madeira, prata e pedras semi-preciosas, além do traçado com capim colonial, planta de origem africana que é bastante comum na região. Outros itens incluem a cerâmica, tapete feito de mulheres de ribeirinhas e entalhes de madeira, representando animais locais. Então, para começar, no Mato Grosso do Sul, a arte merinaco da aldeia Cupunã ela tem destaque, com as mulheres fazendo cestos de fibra de buriti e fios de algodão, e os homens criando bancos de madeira em forma de animais. As bonecas Carajá e Chocó em cerâmica e bordado livre da Chapada dos Guimarães também são bastante notáveis, com elas sendo bastante procuradas internacionalmente e também nacionalmente. No Mato Grosso do Sul, a cerâmica Cardwell se destaca pelos grafismos, enquanto em Goiás, o terra manual é preservado pelas tecelãs.
A influência da miscigenação entre portugueses e negros é evidente na cerâmica em barro, tauá vermelho e nos trabalhos das mulheres ribeirinhas, nos tapetes e nas redes. A viola de coxo é um instrumento musical feito de madeiras como sarandágua e sarã de leite, enquanto o artesanato inclui totens de madeiras coloridas e vasos de argila do Rio Verde. A tecelagem produz detalhes de coxas, mantas e cobertas em teares verticais ou horizontais. A olaria rústica completa o cenário, com pratos, tachos e painéis que agregam a arte dos momentos cotidianos. Então, agora irei falar sobre as técnicas específicas de artesanato do Centro-Oeste. E para começar, irei falar sobre o do Mato Grosso. Então, no Mato Grosso, o artesanato indígena inclui peças de madeira, cerâmica, tecelagem e biojoias, com destaque para cerâmica ornamental e utensílios domésticos. Já no Mato Grosso do Sul tem o artesanato de cestarias cerâmicas, couro de boi de peixe e com variedade de produtos das etnias Caidiueu e Terena, além de criações em osso bovino, couro e madeira reciclada em Bonito. No Pantanal, há diversidade de materiais utilizados como pedras, cerâmicas, palha, madeira, entre outros. Já em Goiás, destaca-se o uso do capim do brejo na cobertura das casas e na confecção de objetos utilitários, além do bordado à mão, cerâmicas e técnicas de trançados e tecelagem. E, por último, não menos importante, no Distrito Federal. Lá o artesanato é tradicional, incluindo flores secas e uso do capim colonial, representando a identidade artesanal da região. Bom, é muito importante, né, conhecer sobre a arte que está presente em outras regiões, só que mais cativante ainda é perceber o jeito que a cultura indígena se mantém presente em praticamente tudo que envolve a cultura geral do Brasil, né? Até em pequenos detalhes que muitas vezes passam despercebidos no nosso dia a dia. Mas, de todo modo, muito obrigado, Marcos, pela apresentação, pelo ensinamento. Estou agradecido por ter você aqui conosco. Bom, e agora, relacionado às danças, né, na região centro-oeste, de toda essa cultura, eu queria chamar a Gisele para poder comentar conosco, para poder conversar com a gente, explicar melhor sobre essa parte da cultura centro-oeste do Brasil. Olá, eu me chamo Gisele Vieira e eu vou dar continuidade ao assunto falando sobre as danças populares do Centro-Oeste. Bom, a região Centro-Oeste do Brasil, assim como nas demais do país, é dona de uma diversidade de cultura riquíssima. Graças à influência das culturas africanas, indígenas, sertanejas e de imigrantes advindos dos diversos recantos do Brasil. Composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Distrito Federal, tem nas 15 danças típicas da região Centro-Oeste alguns dos mais fortes traços da cultura. Entre tantos ritos, temos as danças típicas classificadas como expressões populares desenvolvidas tanto em conjunto como de forma individual. Sua prática ela não tem sazonalidade obrigatória e o seu elemento definido reside na coreografia. Existe no Brasil um grande número delas e hoje eu falarei sobre as 7 principais danças da região centro-oeste que merecem ser reconhecidas pela riqueza de cultura que elas representam. Bom, a primeira dança que irei falar é sobre o catira. O catira, também conhecido como caretê, é uma dança folclórica de influência indígena, afro e europeia. A catira ela surgiu na época dos bandeirantes, quando eles paravam e erguiam seu acampamento. Os carregadores eles se reuniam e dançavam o karatê. O catira ele apresenta os dançarinos distribuídos em duplas, um de frente para o outro e alinhados, contando com um par de violeiros. As vestimentas elas são bem tradicionais e inspiradas nos boiadeiros, com calças compridas, camisas e chapéus. Bom, a segunda dança que eu irei falar é sobre a dança do siriri. A dança do siriri é de origem europeia e traz coreografias diversas.
As mulheres, elas utilizam vestidos longos e coloridos, o qual seguram com as duas mãos enquanto estão dançando. Os homens, eles usam camisas coloridas e chapéus com fitas amarradas. A coreografia, ela é bem curiosa e divertida, com passinhos que remetem às danças indígenas, porém apresenta elementos que também lembram as danças portuguesas. Tem bastante cantoria, com temas simples e corriqueiros do cotidiano. Também tem o acompanhamento de instrumentos de percussão, que contribui para o ritmo eufórico do siriri. A terceira dança que eu irei falar é sobre o chupim. Ela tem esse nome por conta de um pássaro homônimo, pois os seus dançarinos eles realizam movimentos que lembram a batida das asas desse pássaro. Por ser um tipo de dança originário do Paraguai, tem bastante influência nas danças espanholas e utilizam-se castanholas para a composição do ritmo. Quanto à vestimenta, os homens eles vestem camisas e calças longas e as mulheres elas vão de saia longa. Entretanto, as vestimentas elas apresentam umas cores discretas e sem aquele tradicional colorido como os das danças que eu citei anteriormente. A quarta dança que eu irei falar é sobre o cururu. Uma curiosa observação sobre o cururu, na verdade, o cururu ele é de origem paulista. Os padres e jesuítas eles dançavam com os indígenas locais quando os estavam catequizando. Esse foi um dos tipos de dança que foram levadas até a região centro-oeste, fazendo com que se tornassem parte do seu folclore regional. Com temática religiosa, é composta tradicionalmente apenas por dançarinos do sexo masculino, que cantam e dançam em forma circular, proclamando trechos da Bíblia Sagrada ou de outras fontes religiosas. Porém, hoje em dia as mulheres elas também fazem parte dessa dança típica da região centro-oeste, usando saias coloridas com estilo parecido com as vestimentas portuguesas usadas. A quinta dança que eu irei falar é sobre a cirandinha. A cirandinha, ou sarandi, é sem dúvida uma das mais populares danças típicas da região centro-oeste. Na cirandinha, os dançarinos eles se posicionam em forma circular, iniciando assim uma dança de roda. Todos dançam de mão dadas, fazendo com que a roda ela gire em torno do próprio eixo. Ela é uma dança muito bonita e tradicional e muito parecida com a ciranda. A principal diferença é que a caracterização e as cantorias são de temática infantil, muitas das vezes o primeiro tipo de dança é conhecido por crianças. A sexta dança que eu irei falar é sobre o shot carreirinho. O shot carreirinho é um tipo de dança de salão que, apesar de muito popular e atribuída à região centro-oeste, tem suas origens na Alemanha, trazido ao Brasil pelos imigrantes europeus. O shot original ele foi adaptado à cultura e a costumes regionais. O shot carreirinho é acompanhado por tocadores de gaita e os passos são bem fiéis ao shot alemão. A sétima e última dança é o shot bragantino. O shot bragantino é uma variação do shot alemão e difere consideravelmente do carreirinho. Trazido ao Brasil pelos imigrantes portugueses da região de Bragança, que é o interior de Portugal, ele possui uma coreografia próxima, mesclando elementos das danças africanas. As vestimentas utilizadas no shot bragantino são belas e coloridas, com influência nos trajes portugueses e espanhóis tradicionais. Ele é dançado num ritmo alegre e empolgante, com a interação entre os casais participantes. Foi isso e obrigada. Cara, muito legal conhecer sobre as danças que estão presentes aí pelo nosso país, né, pelo Brasil, e que nós acabamos por conhecer muito pouco.
por estar em outras regiões e que nós não estamos tão habituados a ouvir, a ver e tal. Mas, como eu já falei anteriormente sobre a questão de influência, é muito legal ver que tem muita influência nas danças de forma geral, muita influência indígena, assim como muita influência vinda de outras culturas, como de outros países ou até mesmo de outras regiões do Brasil. E quero deixar claro que Catira foi um nome que eu achei muito legal para nome de dança. Mas de todo modo, obrigado a Gisele por essa aula, por ter nos explicado sobre isso. Agradecido pela Olá sua de volta, participação. eu aqui, Alisson, né? E agora eu vou chamar dois convidados especiais, que são o Tavilson e o meu amigo Diego, que eles vão falar um pouco sobre as festas populares. Eles dois são bem especialistas no geral, e sobre sua fala resumida e breve, eles falaram um pouco sobre esse aspecto da região centro-oeste, que é bem conhecido no Brasil todo, que são suas festas populares. Meu nome é Diego, eu vou falar sobre as festas populares da região centro-oeste. Na região centro-oeste do Brasil, algumas festas populares tradicionais incluem o Arraiá do Banho de São João, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. A Festa do Divino, em Pirenópolis, Goiás. O Festival Internacional de Cinema Ambiental, em Goiás. E o Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, Mato Grosso do Sul. Cada uma dessas celebrações tem suas próprias características únicas e atrai visitantes de todo o país. Bom, meu nome é Tavilson e agora eu irei dar continuidade falando sobre as festas populares da região centro-oeste. Só que agora eu irei continuar falando sobre como elas são marcadas pela diversidade cultural e pelas suas tradições locais. Elas costumam celebrar aspectos como agricultura e pecuária e as raízes indígenas. Festivais de rodeio, festas juninas e eventos religiosos são comuns, refletindo a influência tanto da cultura caipira quanto da cultura indígena na região. Bom, também lá tem eventos como música sertaneja e comidas típicas como pamonha, piqui e guariroba. São elementos frequentes nessas celebrações que ocorrem durante os festivais. Muito obrigado aí pela sua participação, seu Diego e Tavilson. Como a gente pode perceber, a região centro-oeste tem diversas festas populares e é um aspecto bastante explorado nos dias atuais, pois como a gente pode ver, essas danças se mantêm até o dia de hoje e se tornam bastante influentes, né? Como vocês falaram. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês no geral. Bom, e para finalizar o nosso pod remoto de hoje, eu venho chamar aqui meu colega Adriano, que falará um pouco sobre as poesias e as escritas da região centro-oeste, ou seja, os principais autores e algumas das principais obras deles. Além de ele também trazer um pouco sobre tudo que é essa cultura no geral da região centro-oeste. Meu nome é Adriano, agora eu vou falar sobre a literatura e a poesia do Centro-Oeste. A literatura do Centro-Oeste do Brasil é rica em diversidade, com influências indígenas, espanholas, africanas, portuguesas e de regiões vizinhas. Vários autores notáveis emergiram dessa região, contribuindo para a cultura literária brasileira. Vou citar dois dos mais conhecidos, que é o Manuel de Barros e a Cora Carolina. E o Manuel de Barros, a obra mais conhecida dele é Meu Quintal é Maior que o Mundo, e a Carolina é Poema dos Becos de Goiás e Histórias Mais, que é o livro dela mais conhecido. Bom, obrigado a você que veio até o final do nosso vídeo. Muito obrigado, espero que deixe o like, se inscreva no canal e fortaleça sempre. E espero que tenham gostado um pouco sobre a nossa análise sobre a região centro-oeste, que é uma das regiões mais influentes do Brasil todo. Deixo aqui o meu boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo da hora que você estiver assistindo. E muito obrigado pela atenção, por ter assistido até aqui.